Vamos. Vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que possam nos amparar, para que cada um de nós possa ser feliz nas abordagens, com o intuito de enaltecer Jesus, a doutrina espírita, e, ao mesmo tempo, relembrarmos do grande missionário Chico Xavier, que aqui esteve entre nós. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, possam nos amparar. E assim, gratos e confiantes nesta proteção, vamos iniciar a reunião da noite. Que assim seja. Assim seja. Geraldinho, eu queria começar conversando com você a respeito... Está invertido aqui. A respeito do seguinte. Você nos fala que o Chico, quando você foi apresentar a ele a ideia de que ele era Kardec, ele fala que desde os 5 anos ele se lembrava do Evangelho segundo o Espiritismo, tinha decor, de memória. Isso não é sinal que Kardec volta no cenário material para amplificar aquilo que não havia sido amplificado, no caso, a parte doutrinária na parte evangélica? É mais do que isso, né, Júnior? Primeiro que não foi eu que falei com ele se ele era Kardec, sim, né? Sim. Só lembrando aí o encadeamento dos fatos, é o seguinte, a minha família toda achava que ele era Kardec, a dona Neném Aluoto, que presidia a União Espírita Mineira, tinha convicção absoluta. Ela presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos consecutivos. O grande espírita palestrante e escritor Martins Peralva também falava conosco. Eu era jovem da Mocidade Espírita, o precursor da União Espírita Mineira. Tinha minhas dúvidas, porque como jovem a gente está sempre questionando, né? Sim. Eu achava que as personalidades eram diferentes, porque àquela altura eu não conhecia na intimidade Chico Xavier. Sim. Eu estava começando o meu relacionamento com ele, e o que eu conhecia dele era mais ligado ao relacionamento dele com a minha família. E questionava. Mas os fatos foram tantos, né? Martins Peralva, por exemplo, chegava a dizer que o Chico Xavier era um Jesusinho. Sim. Olha só. Era um dito muito carinhoso de Martins Peralva a respeito do Chico, porque querendo dizer que, como o Chico Xavier, não tinha igual, claro, a não ser Jesus em amplidão maior. E tem um fato muito curioso que o Divaldinho Matos publicou no livro dele aí, Chico Xavier em Pedro Leopoldo, né? Sim. Que na realidade é uma entrevista que o senhor Jacinto, me foge agora o sobrenome dele, que era um senhor já nonagenário, que tinha feito uma entrevista ainda na década de 30, com 40, com o médium Pascoal Comanducci e também com a dona Carmen Pena Perácio, que foi a pessoa que viu pela primeira vez Chico Xavier psicografar com 17 anos. Sim. Ela e o marido, o senhor José Hermínio Perácio, saíram de Belo Horizonte para acudir a família do Chico, que a irmã do Chico estava passando por um problema de obsessão, e lá fizeram a primeira reunião mediúnica na casa do Chico Xavier. Sim. O Chico tinha 17 anos, a irmã dele estava obsedada, a dona Maria da Conceição, vulgo Tiquinha, e o Chico, então, vê os espíritos com 17 anos e faz o trabalho da desobsessão. Um rapazote de 17 anos de idade Sim. é incumbido de fazer a tarefa da desobsessão, conversar com os espíritos obsessores da irmã, e eles acabam
concordando, né? Eles são levados pela conversa do Chico Xavier. Alguns dias depois, isso foi em maio, no mês de junho, no dia 24 de junho, eles fundam o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Por quê? Porque quando o casal, que era de Belo Horizonte, volta a Pedro Leopoldo, e eles participavam de uma reunião com o médium Pascoal Comanducci, que era um grande iluminado das Minas Gerais naquela ocasião, em 1927. O médium, interessante que depois de desencarnado, ele vai falar através do Chico Xavier. Sim. Estão os livros psicofônicos, instruções psicofônicas, Voz do Grande Além. E ele vira-se para esse casal e fala assim: olha, vocês têm que abandonar tudo o que tem em Belo Horizonte, venda, voltem para Pedro Leopoldo. A missão de vocês agora é acudir e dar apoio a este jovem Francisco Cândido Xavier. Embora jovem, ele é um espírito que à volta dele existe uma pleiade de espíritos tão elevados quanto aquela pleiade que seguiu Jesus de Nazaré na Galileia há 2000 anos. Mediunizado, ele escreverá centenas de livros. Olha bem, sim. O Chico não tinha nem psicografado a primeira mensagem. E o Pascoal Comanducci já estava antevendo, né, prevendo o futuro dessa alma ímpar. E ele fala assim com os dois: este espírito, este homem, é como Jesus, ele é único no planeta. Olha só, a importância que foi dada a Chico Xavier. Rapazote, ele tinha 17 anos, era um completamente desconhecido. Ele não veio para isso mesmo, para essa parte evangélica que Kardec não tinha desenvolvido. Não é por aí, não. Não vamos pensar aí, não. Porque a questão é muito mais ampla. Sim. É muito mais ampla do que isso. Aí, o que acontece? Eles voltaram e o Chico psicografa a primeira mensagem no dia 8 de julho. A dona Carmen vê uma chuva de livros na cabeça dele. E, a partir daí, começa a tarefa que durou 75 anos. E, até hoje, já foram publicados da sua mediunidade 532 livros. Olha só, isso é uma tarefa que não é uma tarefa menor. Não é uma tarefa dada ao acaso das ocasiões. Sim, é isso. Não existe nenhuma obra em língua portuguesa com este tamanho. É a maior obra em língua portuguesa do mundo. 532 livros publicados. Então, você vê aí a programação espiritual superior. Por quê? Porque o próprio Espírito de Verdade, ou Espírito da Verdade, como o Chico gostava de falar, o Espírito da Verdade se manifesta a Allan Kardec. Kardec estava, naquela ocasião, fazendo o último livro dele, que iria se chamar A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que foi publicado no dia 6 de janeiro de 1868. Ou seja, 1 ano e pouco antes de Kardec desencarnar. E o Espírito da Verdade fala com ele: é necessário que apresses a conclusão deste livro, porque precisamos que você retorne para o mundo espiritual por um pouco para se preparar para a sua próxima tarefa. Se fosse possível permaneceres aí na Terra por 200 anos, daí não sairíeis. Olha só, o próprio Espírito da Verdade falando com Kardec. Se fosse possível ao corpo humano daquela época do século XIX
sobreviver durante 200 anos, ele não sairia da Terra. Mas como isso não é possível pela lei natural, é necessário que você retorne para cá, no mundo espiritual, por um pouco, para então retornar na segunda etapa de tua missão e completares o teu serviço. Então, isso é muito claro. Claro. Kardec coloca lá na Obras Póstumas, na anotação que ele fez no Minha Volta, ele próprio faz o cálculo, considerando o tempo de adaptação do mundo espiritual, preparação para uma nova encarnação e a encarnação propriamente dita, a nova encarnação, considero que estarei de volta à carne no mais tardar no final deste século XIX ou no início do século XX. O próprio Kardec escreveu isso. Então não há mistério algum a respeito do assunto. Estou ligando aqui a energia, só um minutinho. Porque o assunto é bastante claro, né? Claro. De agora, fato, o Chico... Aí, quando eu convivo com o Chico mais intensamente, a partir de 1983, 84, a partir de 84, eu passo a me hospedar com ele na casa dele de Uberaba, a nossa intimidade se torna maior, e então nós temos um convívio familiar. O Vivaldo, meu cunhado, morava com ele, fazia toda a diagramação dos livros dele. Então, eu ficava assim mais à vontade, né, com o Chico. Sempre com muita vontade de perguntar se ele era Kardec, não tinha coragem. Um dia eu perguntei, Chico, posso te fazer uma pergunta? Ele me olhou assim por cima dos olhos, né, dos óculos. Pode. E eu tremi todo. O senhor pode me dizer onde é que está Allan Kardec hoje? O espírito de Allan Kardec, ele me fala assim. Aí ele deu uma gargalhada, assim, para trás. Chico era bonachão, né? Assim como se descreve Allan Kardec, os biógrafos de Kardec contam isso, né? Que Allan Kardec era bonachão, gostava de contar causos gauleses, né? Assim como Chico gostava de contar causos mineiros, né? Ou paulistas, enfim. E aí o Chico deu aquela gargalhada assim para trás, ficou me olhando fixamente e respondeu assim: Geraldinho, pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Veja bem. Confirmando sem afirmar, né? Sim, sim. Ora, onde está o espírito de Allan Kardec hoje? Eu queria saber naquele momento. Pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Mas aquilo eu fiquei com aquilo não satisfeito ainda. Até que o próprio Chico, não fui eu que falei com ele, foi o próprio Chico que me mandou o livro do Adelino da Silveira, Kardec Prossegue, que é o primeiro livro que assume publicamente a reencarnação de Kardec em Chico Xavier, autorizado pelo Chico Xavier. Vocês já devem ter entrevistado o Adelino, né? Claro. O Adelino escreveu vários livros biográficos de Chico Xavier, todos eles contaram com a revisão direta de Chico Xavier, e a autorização e o beneplácito de Chico Xavier. E esse não foi diferente. Então, quando o livro é lançado, no final de 91, eu recebo o livro autografado pelo Chico na minha casa em Belo Horizonte, em janeiro. E aí eu fico muito satisfeito. Agora eu vou ter coragem de perguntar diretamente, né, se ele era ou não era Kardec. E ele, então, aí eu marco de ir aí, eu falo assim, não, a próxima vez que eu estiver em Uberaba, eu vou perguntá-lo de chofre, assim, você é Kardec ou não é? Mas a verdade, Júnior, que a coragem nos faltava. Quando a gente estava perto do homem, porque muita gente pensa que o Chico era uma pessoa... Assim, o Chico tinha uma presença moral, uma presença espiritual tão forte que ele nos inibia, no sentido da gente fazer qualquer pergunta
menos discreta. Sim. E a verdade é que eu ia de Belo Horizonte a Uberaba no carro, às vezes com muitas questões na cabeça, chegava lá, eu ficava bobo, porque eu preferia deixar que ele falasse. E foi o próprio Chico, nesse almoço, estávamos nós três almoçando, eu, Eliana e o Chico Xavier. Ele que me perguntou: Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? E foi aí que ele respondeu. Eu respondi a ele: Chico, eu acho que é a expressão da verdade. Por que você acha isso? Olha o pensamento de Kardec, querendo entender o raciocínio. E aí eu fui contando 1000 coisas, 1000 detalhes, de todo mundo que não cabe aqui falar, sim, que viraria uma live inteira. Caso de Dona Neném, de seu Peralva, da minha família Machado toda, não é? A Nair Machado Pascoal, Wanda de Figueiredo Noronha, Adélia Machado de Figueiredo, meu próprio caso, Martins Peralva, Dona Neném Alota, enfim, o Vivaldo que estava ali, o Eurípides, várias pessoas que já assumiam de fato, né? Doutora Marlene Nobre, que ele era Kardec. Então, fui falando com ele, relacionando tudo, ele chorando, começa a chorar, passa os dedos assim na frente dos olhos, em pranto, de molhar o paletó. Eu e Eliana ficamos tão emocionados que choramos junto com ele, e ele dá o veredito, porque ele fala assim: é uma coisa muito curiosa este fato, Geraldinho, porque desde quando me entendo por gente, na minha meninice em Pedro Leopoldo, quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, nós todos sabemos que ele se tornou espírita com 17 anos de idade, sim, com a visita do casal Perácio, Dona Carmen e seu Hermínio Perácio, que eu citei agora há pouco. E ele tinha 17 anos. Como que com 5 anos de idade ele guardava na memória, veja bem, não é um espírito falando com ele ou lendo para ele as páginas do Evangelho, não. Ele me disse textualmente: guardo integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, isso não é possível. Só é possível se ele é o próprio Kardec, claro, que fez o Evangelho. E alguns falam assim: mas ele foi uma médium de Kardec. Nenhum médium de Kardec fez o Evangelho inteiro, comentou o Evangelho, nada disso. São vários médiuns de várias cidades, de várias nações, que psicografaram aquelas mensagens de que Kardec se utilizou para compor o Evangelho segundo o Espiritismo. E o trabalho de elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo é a prova inequívoca de que em Kardec nós encontramos a religião espírita. É isso aí. Porque o terceiro livro de Allan Kardec é a exposição do Consolador, da religião espírita, é o Evangelho renovado, redivivo pela codificação do Espiritismo, tomando-o como Consolador prometido pelo Cristo, no que, aliás, ele reforça no seu último livro, no último capítulo. É isso aí. Porque lá ele termina o livro A Gênese, justamente falando que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, né? Principalmente entre os capítulos 17 e 18 da Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, veja bem, Allan Kardec começa a sua obra falando de Deus, porque a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E os Espíritos respondem: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele já abre a doutrina espírita falando da religião de Deus. No meio do caminho, ele apresenta nesse primeiro livro a filosofia espírita,
apresenta a ciência espírita, que é a mediunidade, no livro dos médiuns, o segundo livro, e no terceiro livro ele apresenta a integralidade da atualização do Evangelho de Jesus, contido no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o tripé, o aspecto tríplice da doutrina dos espíritos foi integralmente demonstrado na obra de Kardec. Filosofia e ciência na base da pirâmide. Religião no ápice da pirâmide, coroando o trabalho. É isso. Termina também a Gênese falando do Consolador. Ora, então não vamos dizer que Kardec não falou sobre religião, ou desejar. Isso não, de jeito nenhum. A diferença com Chico Xavier é que Chico Xavier vai viver na prática a demonstração da ciência espírita, que é a mediunidade, com Jesus e o Espiritismo. Essa é a diferença. Sim, é isso que eu queria, porque quando ele faz Paulo Estevão, a Boa Nova, o Chico, ele está querendo dar elementos para que nós façamos esse coroamento. A gente vai saber aonde a doutrina espírita vai chegar. Exatamente. A casa espírita, né? Como era a casa do caminho. Veja você que a obra do Chico está repleta desses ensinamentos evangélicos. Sim. O próprio Emmanuel vai escrever uma série que a gente pode chamar de ensaios evangélicos, que começa com Caminho, Verdade e Vida, segue com Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, o Livro da Esperança, Ceifa de Luz, Segue-me, né? Comentando versículos do Evangelho. E ele vai apresentar também um ensaio, uma série de livros que podem ser considerados um ensaio doutrinário, que o primeiro livro chama-se Emmanuel, que ele apresenta, inclusive, o Espiritismo como reformador da religião, né? O segundo livro que ele faz isso é Roteiro, que é um ensaio doutrinário sobre o papel do Espiritismo, e os outros livros completam essa, vamos dizer assim, esta análise com o livro Consolador, por exemplo, perguntas e respostas em torno do Consolador do Espiritismo, o Consolador prometido pelo Cristo. O livro A Caminho da Luz, por exemplo, que é a história da humanidade sob os auspícios de Jesus Cristo, nosso governador da Terra, desde os seus primórdios até a consagração do Evangelho no futuro. Está lá. Então, Emmanuel a gente pode dizer que é um quinto evangelista, né? Sim. E os romances, que não são romances simplesmente, os livros que ele escreve são romances épicos, porque eles dizem respeito à história da humanidade, e principalmente o primeiro deles, há 2000 anos, apresentando Jesus vivo entre nós. Sim. Né? A sequência, 50 anos depois, que é o trabalho de João Evangelista, o trabalho de Nestório, o primeiro século do cristianismo, o livro Paulo Estevão, que nós podemos considerar como sendo o Ato dos Apóstolos de Lucas, atualizado e reescrito para o século 20 e 21, não é? E os livros evangélicos de Humberto de Campos, que o próprio Chico Xavier disse em entrevistas que não eram de autoria de Humberto de Campos, porque Humberto de Campos apenas se fez mensageiro da espiritualidade maior, trazendo os anais da história registrada na espiritualidade maior, que é justamente o livro Boa Nova, o livro Lázaro Redivivo, que são os casos de Jesus com os seus familiares,
com os seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos, os casos dos seguidores de Jesus da primeira hora, não é? Então você veja, a obra de Chico Xavier completa a informação evangélica de Allan Kardec com detalhes antes nunca vistos e jamais suspeitados. E que vão todo esse trabalho de complementação da obra kardeciana na vida de Chico Xavier, na obra. Em detalhes. Agora, você pega, por exemplo, os intelectuais espíritas, que dizem que o Chico abrasileirou a doutrina. Na verdade, ele trouxe o cristianismo redivivo. Ele trouxe... Não é? Olha, isso aí é intelectualismo. Pois é. De pouca monta, viu? Por que eu estou falando isso, Geraldinho? Porque é o seguinte, eles estão recontando a história da doutrina espírita, baseado nas cartas de Kardec. Mas aqui no Brasil, eles não estão levando em consideração a mediunidade do Chico. Ou seja, eles estão levando em consideração intelectuais que brigaram com Bezerra, que detrataram Bittencourt Sampaio. Eu estou dizendo que eles precisavam, como utilizaram as cartas de Kardec, utilizarem a mediunidade. O Chico falou de todos, de Tortorello, de Bittencourt Sampaio, de Bezerra de Menezes, de Inácio Bittencourt, de Antônio Saião, de Frederico Júnior, e eles estão fazendo uma miscelânea. Exatamente. Isso nós temos que ver que a doutrina ela é progressiva, no sentido de ela se amplia à medida que os conhecimentos humanos vão se ampliando. No primeiro capítulo da Gênesis, aliás, antes de colocar esse escrito como primeiro capítulo do seu último livro, a Gênesis, Allan Kardec havia publicado como opúsculo, um livreto chamado O Caráter da Revelação Espírita. E lá está claro, minha gente, que o caráter da revelação espírita, isso é Kardec quem escreve, não é? A doutrina espírita tem duplo caráter. O primeiro caráter, ou caractere, como vocês queiram, é o de revelação divina aos homens, vindo da esfera superior, não é? Por intermédio dos médiuns inspirados por Jesus, pelos mentores da vida maior. Então, ela tem um caráter revelatório. É o que vem de cima para baixo para nos esclarecer. E isto é o ponto máximo da religião, de qualquer escola religiosa. É o caráter revelatório, não é? Onde a mediunidade, que é o quê? Que é o intercâmbio dos homens devidamente preparados para este intercâmbio, com a esfera mais alta, desempenha um papel fundamental. Se não fora este papel da mediunidade sublimada, ou mediunidade crística, nós não teríamos nenhuma religião na Terra. No budismo foi assim, no hinduísmo foi assim, no zoroastrismo foi assim, no judaísmo foi assim, nas religiões herméticas do Egito foram assim, aconteceu assim, mesmo os iniciados da Grécia, de Roma, os iniciados vikings, os iniciados dos Vedas na Índia, os iniciados do druidismo, não é? Em toda a história do cristianismo, com Jesus, os apóstolos que se tornaram, os discípulos que se tornaram apóstolos, dentro da igreja cristã, seja ela a igreja católica romana, os chamados santos, ou sejam os arraiais da igreja cristã ortodoxa, mesmo na revelação protestante, não é? A reforma protestante contou com essa inspiração superior, e no espiritismo não foi diferente.
A revelação veio dos espíritos superiores, através de médiuns devidamente preparados para falar com Kardec, e depois se utilizando de Chico Xavier para falar conosco no século XX, início do século XXI. Então, esse caráter ninguém pode desconsiderar. O caráter da revelação divina, ele está acima, ele está preponderante. E o segundo caráter, segundo o próprio Kardec escreve, é o caráter da revelação científica, que ele chama-se revelação humana, que é o seguinte: todos nós somos convocados a trabalhar pelo Espiritismo, pelo Consolador, pela doutrina, cada um de nós colocando à disposição do movimento dos espíritas as suas potencialidades inatas, as suas aptidões. E essa parte faz também parte da doutrina. Então, o trabalho, seja o trabalho de médiuns humanos, aí, naturalmente, eu estou excluindo os médiuns crísticos, que eu citei na primeira parte, não é? E como médiuns crísticos, eu coloco Allan Kardec e Chico Xavier, né? Mas os médiuns humanos, cada um com a sua própria produção pessoal, com a sua característica humana, com as suas limitações humanas e também com seus erros humanos, né? Mas todos estão colaborando. É o trabalho também dos palestrantes, daqueles que estão levando, através da palavra, os ensinamentos do Espiritismo, sejam em palestras, seminários, congressos, encontros, lives, não importa, grupos de estudo, não é? Porque também está se formando o quê? Massa crítica de conhecimento. Claro. Assim como o trabalho inequívoco da caridade, da fraternidade, da solidariedade. Então, é o amor em movimento que se pede que os espíritas façam para que o espiritismo não seja relegado ao gabinete, não esteja encerrado nos círculos do elitismo, mas atinja o coração do povo sobrecarregado e aflito, triste, desolado, sofrido, muitas vezes passando necessidades espirituais, materiais e emocionais que precisam ser atendidas pela nossa bondade, pela nossa solidariedade. Então, isso tudo é que faz o movimento espírita dos homens se unir ao movimento dos espíritos superiores revelatórios da verdade, formando, então, vamos dizer assim, uma visão da verdade mais ampla. Por quê? A verdade não é à vista de um ponto. Porque tudo que nós, como pessoa, como indivíduo, enxergamos é à vista de um ponto, é um ponto de vista. Mas, se cada um de nós somar ao trabalho do todo dos outros, essa multiplicidade de pontos de vista vão convergir para a verdade pura e cristalina. E a busca da verdade, segundo Pascal, o espírito de Pascal, escreve para Allan Kardec, ele coloca isso lá no primeiro capítulo da Gênesis, o caráter da revelação espírita. A busca da verdade, ela tem 3 passos, né? Ela tem a verdade interna da pessoa, que é a busca pessoal intransferível, não é? Onde ela vai meditar no que ela já conquistou, no que ela já viu, no que ela já sentiu e pensou, dentro das suas próprias experiências,
No segundo momento, essa verdade ela é compartilhada, né? Porque aí é um movimento que sai do indivíduo e vai para a coletividade, né? É o intercâmbio, é a discussão da ideia, são os grupos de estudo, não é? Por isso é necessário, sim, o grupo de estudo, o centro espírita, a célula espírita, o culto do evangelho no lar, para que a família discuta e converse sobre o espiritismo e o evangelho de Jesus redivivo, as reuniões regulares do espiritismo, nos centros espíritas, reuniões de estudo, palestras, seminários, grupos de estudo. Por quê? Porque nessa comunhão nós vamos, então, trocar as nossas opiniões, as nossas considerações em busca de um conhecimento mais aprofundado. Porque se a gente ficar isolado em nossa casa, na nossa meditação, a gente só vai conseguir enxergar aquilo que nós já enxergamos. Sim, sim. Ao passo que no convívio com os companheiros de jornada, as visões diferentes das nossas acabam nos acrescentando aquilo que nós não conseguimos enxergar ou visualizar ou entender na nossa própria compreensão. E a partir daí vem, então, a comunhão com o alto, porque essa massa crítica que se forma aqui na Terra já prepara as mentes e os corações para a vida superior. E nós podemos, então, entrar em sintonia com os nossos mentores e guias da vida maior para receber deles a influenciação benéfica necessária a mais amplos horizontes. Por isso que nós nunca podemos afastar a mediunidade, a tarefa mediúnica, o grupo mediúnico, a desobsessão, o intercâmbio e a reunião onde a prática mediúnica aconteça das nossas casas espíritas. Porque se fizermos isso, nós estamos impedindo o nosso convívio com os nossos mentores da vida maior. Então, veja bem, tendo em vista isso tudo, qualquer análise da verdade não pode se fixar num ponto. Sim. Tem que ter vamos dizer assim, a multiplicidade de visões que se incorporam necessariamente à própria doutrina. Então, não se pode dizer, por exemplo, que a obra de Chico Xavier é uma obra pessoal, de jeito nenhum. Que jeito. Né? Não se pode dizer, por exemplo, que a obra de Chico Xavier não foi confirmada por outros médiuns, que é uma grande balela que se diz por aí, uma grande besteira, porque essa não é uma prerrogativa única da verdade espírita, não é? A verdade espírita, ela se coloca e se prova na prática e nos exemplos, né, daquilo que eu acabei de citar aqui. E Chico Xavier, não existiu na face da Terra ninguém como Chico Xavier. É isso. Imagine nós. De dedicação absoluta à causa espírita e à causa do Evangelho de Jesus durante 75 anos ininterruptos. Geraldinho, como nós... 32 livros até agora. Como nós, seres pequenos, inferiores, poderíamos um dia saber da conversa de Jesus com Ismael? É só porque... É isso, é porque tem um homem desse cabedal. Exato. Porque é isso que eles não qualificaram o Chico. Exato. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é uma ode ao futuro, não somente do Brasil, minha gente. Porque as pessoas se enganam, um livro ufanista, né? Brasileirista, e nada disso. É uma ode ao futuro da humanidade, em que se desnuda a missão do Brasil no concerto das nações no mundo regenerado de amanhã.
Então, tudo isso é de alta relevância e não pode ser desconsiderado. Mas então, eles estão, porque eu estou colocando isso, porque o Chico trouxe essa religião, trouxe esse cristianismo redivivo. Então, nós fazemos um paralelo. Jesus, Nazaré, Chico, Pedro Leopoldo. Aí Jesus vai para Carfanaum, que é um pouco maior, mais amplo, mais adequado. O Chico vai para Uberaba. E são julgados pelos centros administrativos e políticos. Exato. Não é? Esse é o problema. Jesus é julgado pelos hebreus do Sinédrio, os maiorais do templo, olha só. É isso. E no Espiritismo, Chico Xavier é julgado pelos maiorais intelectuais do Espiritismo. É isso. Né? Materialistas. A maioria deles é materialista histórico. É isso não tem mesmo. nada de religiosidade. É isso, não tem nada de religiosidade. E, além de tudo, Geraldinho, o que eu percebo é desconsideração pela maior antena mediúnica do mundo. Exato, é uma tristeza a gente ver isso. Aliás eu vou ser muito sincero com você, viu, Júnior? Nem me entristece isso, porque faz parte vamos dizer assim, dos horizontes limitados dessa gente. Que um dia serão abertos. Nós vemos, por exemplo, que na obra de Humberto de Campos, ele relata a desencarnação de Charles Richer, não é? Sim. E ele, que foi um espírito que havia sido chamado à Terra para, na ciência do psiquismo, entrar no campo da espiritualidade, das vidas sucessivas, na Terra, por excesso de materialismo, por excesso de pruridos de vaidade, ele se omitiu, não foi assim? Foi. Ele ficou calado, ele se omitiu. Para quê? Para apenas reconhecer o grande erro no momento da desencarnação. É isso. Quando ali a verdade maior se abriu diante dos olhos do espírito atônito do recém-desencarnado Charles Richer, chegando no mundo espiritual e verificando o tempo que ele havia perdido, não entrando neste assunto, atrasando, inclusive, o passo das ciências psíquicas, que foi trilhado por Freud, mais tarde por Jung, por Lacan, mas atrasou, e até hoje nós estamos sofrendo o atraso que o materialismo pôs. Esse Tortorelli, que era um cientista, mas era ligado ao espiritismo, mas ele expulsou Bezerra, e ele vai se comunicar através do Chico, está no Cartas do Alto. Ele vai se retratar. E eles estão recontando como se ele fosse um benevolente. E, na verdade, eles dizem que o Chico foi anímico. O que me chateia é que eles falaram que o Chico foi animismo. Eu falei, o Chico foi anímico. O Chico viu. O rapaz se retrata porque ele expulsou Bezerra, destratou Bittencourt Sampaio, destratou Antônio Saião, e aí se apresenta como se essa fosse o canal. Veja lá, eu estou te dizendo porque eles desconsideram a mediunidade do Chico. O que me entristece... Eles não conhecem Chico Xavier. Essa é a verdade. O que nós precisamos... Aliás, eu faço aqui menção à nossa querida Dona Neném Aluoto, Sim. Que, aliás, no dia 17 último de fevereiro, fez aniversário de desencarnação dela. Ela desencarnou no dia 17 para o dia 18 de fevereiro de 2003. Sim. Portanto, há 18 anos atrás. E ela dirigiu a União Espírita Mineira com pulso firme, não é? Durante 33 anos consecutivos, sempre tendo Chico Xavier e Emmanuel por trás dela, apoiando a tarefa dela. E ela nos falava, e falava com todo mundo, uma coisa muito certa. Espiritismo é Jesus, Kardec e Emmanuel, Chico Xavier. É isso aí. Geraldinho, já que você está falando dela, fala da Casa de Betânia.
A Casa de Betânia é uma atividade que a mãe dela fundou na União Espírita Mineira. A mãe dela chamava-se Dona Carmela Caruso Aluotto. Era italiana de nascimento, veio com o marido, também italiano, emigraram para o Brasil no final do século XIX, não é? E se localizaram aqui nas Minas Gerais, vieram para participar da fundação de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte estava sendo construída para ser a capital, a nova capital do estado de Minas Gerais, que antes era Ouro Preto. Ouro Preto. Então, nós recebemos nessa época, aqui em Belo Horizonte, uma migração muito grande de italianos que vieram para ajudar a construir a cidade. Inclusive, várias obras arquitetônicas desta época têm a assinatura de arquitetos e engenheiros italianos. E o marido da Dona Carmela, que veio, que é o Giacomo Aluotto, ele veio e ficou impressionado com o potencial minerador das Minas Gerais, né? E ele foi um grande empreendedor aqui no início da fundação da cidade de Belo Horizonte e no entorno de atividades comerciais e industriais ligadas à mineração. Então, quando eles se estabeleceram, a Dona Carmela já tinha uma simpatia pelo espiritismo, porque ela desde o início da cidade de Belo Horizonte, o espiritismo esteve presente, né? A fundação do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, por exemplo, foi fundado por um casal que foi muito importante na história, Paulina Kemper e o Major Kemper, e eles foram muito ligados com a Dona Carmela Aluotto, Caruso Aluotto. Então, logo depois, em 1908, se funda a União Espírita Mineira. Antônio Lima vem do Rio de Janeiro, da Federação Espírita Brasileira, e funda a União Espírita Mineira, que é a federativa estadual até hoje. E ela começa a participar das atividades. Mas ela, inspirada pelos mentores amigos, vê a necessidade do povo, o povo sofredor, que estava precisando de agasalho, de enxovalzinho, não é? As mães que estavam precisando de enxovalzinho. Então, ela reúne as senhoras espíritas da cidade de Belo Horizonte e funda o movimento espírita feminino Casa de Betânia. Olha que bonito. Ela é inspirada por Lázaro, Maria e Marta? Exatamente. Não é isso? Exatamente. A União Espírita Mineira é conhecida como a Casa de Antônio Lima, que era o fundador, e a Casa do Precursor. O patrono da União Espírita Mineira era João Batista, João Batista até hoje. Tanto é que foi fundada no dia 24 de junho de 1908. Então, a Dona Carmela, ela, inspirada, então, pelo espírito de Lázaro e Marta e Maria, faz esse trabalho que durou durante décadas, não é? A Dona Neném, nessa época, nem era espírita, mas depois, jovem ainda, aí na década de 40, ela estava noiva de um xará meu, chamava-se Geraldo, e ele era aviador, e o avião dele cai, e ela perde o noivo, que iria se casar com ele. Ela passa por esse sofrimento muito grande da perda do noivo pela desencarnação de queda de avião, que é muito traumático, não é? Sim. E então ela decide, olha, você vê as coisas, o caminho das coisas. Ela decide, como toda a família italiana era muito católicos, né? Ela decide se tornar freira, porque ela não queria saber mais de casamento, já estava desiludida com a morte do noivo, né?
A dona Carmela, que já era espírita e frequentava a União Espírita Mineira, fala com ela assim: não, minha filha, você não vou deixar você ir para o convento, de jeito nenhum. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos a Pedro Leopoldo. Vamos a Pedro Leopoldo, porque eu quero que você conheça, antes de tomar qualquer decisão, quero que você conheça um jovem médium, que eu também ainda não tive a alegria de conhecer, mas já tive notícias dele, chamado Francisco Cândido Xavier. Então elas vão. E isso é muito interessante, porque quando Dona Neném desencarna, ela me deixou os seus guardados, né, os seus escritos em testamento, a minha guarda. E eu encontro esse relato, Júnior, escrito a lápis num pedaço de papel de pão. Olha que coisa curiosa. Porque aí, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o relato da Dona Neném, que nessa época, em 1942, isso aconteceu exatamente na noite do dia 17 para 18 de fevereiro de 1942. E olha só, 60 anos antes da desencarnação dela. Exatamente 60 anos antes da desencarnação dela. E ela como ela era de 1909, quer dizer que ela tinha o quê? Ela tinha 30 e poucos anos, não é isso? Não. 33. 42, tinha 33? 33. 33 anos. Então ela estava jovem ainda, né? Tinha perdido o futuro marido, noivo, e ela vai e ela relata o seguinte, que era uma noite de carnaval, elas estão hospedadas no hotel na cidade de Pedro Leopoldo, lá fora estava o povo no carnaval, dançando, e as duas tristes, porque elas foram lá conhecer Chico Xavier. E, pelo visto, o centro espírita estava fechado, né, por causa do carnaval. E, pelo visto, elas iam perder a viagem. E elas estavam desoladas, fazendo lanche da noite no restaurante do hotel, em Pedro Leopoldo, quando entra o Chico. Olha só a mediunidade do Chico, né? O Chico entra com toda a alegria do mundo, né? E a Dona Neném escreve assim: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Conheci pessoalmente o médium e irmão Francisco Cândido Xavier. E aí ela relata isso, dizendo que ele então senta-se na mesa, já a chama pelo apelido de Neném, né? Fala com ela: Neném, nós estávamos te aguardando já há algum tempo, que bom que você veio me visitar. Dona Carmela, a mesma coisa. Ele já dá notícia do noivo, Geraldo, que estava na espiritualidade, senta-se na mesa de jantar e psicografa a mensagem. Infelizmente, nós não temos a mensagem inteira, mas nós temos a última parte da mensagem, 2 ou 3 folhas, em que o espírito do Geraldo consola a ex-noiva, Dona Neném, né? E Chico recebe a lápis num papel de pão a mensagem. E dali ele recomeça a revelar o passado, né? Tanto que eles foram ligados, e inclusive revela uma vida anterior de Dona Neném, que ela tinha sido Yolanda, tia de Isabel, da Hungria. Você falou. Então, uma coisa muito linda. E, a partir dali, inicia-se uma amizade profunda dessas duas almas, Chico Xavier e Dona Neném Aluoto, que durou 60 anos consecutivos. Mas, aproveitando isso que você está falando, se nós não tivéssemos a obra Brasil, Coração do Mundo, nós não saberíamos que no Brasil é o grande hospital do mundo. Você me disse que ela fora a Dona Maria a Louca. Você vê, ela veio se redimir no Brasil. Foi. Mussolini não estava no Hospital do Pênfigo aí? Em Uberaba? Estava, reencarnou como um mocinho com... como é que chama aquela doença?
do pênfego, né? Que é o fogo selvagem. Fogo selvagem. Ele só andava para trás. Só para trás. Só andava para trás. Era mudo e surdo. E só andava para trás. Então, só no Brasil que faz isso, que faz essa mudança. E o Chico revelou que era a reencarnação de Mussolini, que vinha resgatar os erros cometidos na Segunda Grande Guerra Mundial. Né? O começo vamos dizer assim, do reajuste dele. Né? Então, aproveitando isso, vamos imaginar o seguinte: o Dr. Demur fala com Kardec que ele estava se desgastando muito em responder cartas que ele deveria responder na Revista Espírita. Então, olha bem, o preparo no plano espiritual. O Chico volta para tocar nas cartas e saber o que era cada coisa. Dormir pouco. O Chico dormia por dia, 1 hora por dia, né? Não é? Certa feita, isso já está em livro, inclusive, de entrevistas do Chico Xavier, um repórter perguntou a ele o seguinte: o senhor, para se preparar para esta vida como médium, quanto tempo o senhor levou na espiritualidade? E ele respondeu: 40 anos. Faça o cálculo. 1869, em março, 31 de março, Kardec desencarna. Foi enterrado no dia 2 de abril. 40 anos depois, é 1909. Justamente antes da gestação de 9 meses, onde Chico Xavier vai nascer no dia 2 de abril, em Pedro Leopoldo. E temos gravado também entrevistas que ocorreu um fenômeno mediúnico na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, ainda na época do tio Eurípides. Luiz, do Eurípides. A cidade de Sacramento, todo mundo conhece como do Eurípides Barçanufo, que fundou lá o Colégio Allan Kardec. Sim. E nas reuniões mediúnicas realizadas naquela ocasião, justamente no dia 2 de abril de 1910, não sei se é tio de Eurípides Barçanufo, acho que é o tio Luizinho, recebeu a mensagem dizendo, lá em reunião mediúnica, em Sacramento, no Colégio Allan Kardec, o espírito de Allan Kardec renasceu hoje, 2 de abril. Por quê? Porque o Chico nasceu a 1 hora da manhã do dia 2 de abril. 2 de abril, numa pequenina cidade perto de Belo Horizonte. Pois é. Essa revelação foi feita pelos parentes do Eurípides Barçanufo em Sacramento em 1910. O Kardec, ele trabalhava de 16 a 20 horas. O Chico Sim. trabalhava a mesma coisa. E, além do que, o que eu vejo é que o Chico, além de tocar, saber o que tinha, ele via nas plantas o movimento das plantas, ele via a intimidade das células. Ele te contava esses detalhes, Geraldinho? Contava, né? Ele contou, por exemplo, que quando ele começou na mediunidade, e ele tinha uma mediunidade que o desagradava muito, que era a mediunidade de enxergar as vísceras das pessoas. Ele enxergava como se ele tivesse um raio-x, não é? Nos olhos. Então, ele enxergava o coração, ele enxergava o pulmão, o estômago, o baço, o fígado, o intestino, e ele identificava os problemas que aquele órgão da pessoa estava tendo. E ele sabia com exatidão o dia que a pessoa ia desencarnar e por qual doença a pessoa ia desencarnar. O Chico era um X-Men desses aí dos cinemas. Né? Ele tocava... Porque ele via tudo isso, só que ele sofria muito. Quando chegou Emmanuel, que Emmanuel só chegou na vida do Chico em 31. Sim. Ele começou na mediunidade em 27, portanto, 4 ou 5 anos depois aparece Emmanuel, em maio de 31.
E aí, quando Emmanuel fala com ele que iria coordenar as tarefas da psicografia a partir daquela data, o Chico pede a ele: eu gostaria que o senhor, gostaria de fazer uma solicitação ao senhor, se o senhor me permitir. E o Emmanuel falou assim: pois não, o que é? Acontece isso, eu sofro com esse tipo de mediunidade porque eu convivo com meus familiares, com os meus amigos, com os visitantes de Belo Horizonte ou do Rio de Janeiro que aqui vêm me contatar, e eu fico sabendo de coisas que eu não desejo saber. Doenças que eles vão ter no futuro, a data da desencarnação deles, qual o motivo que será a desencarnação deles. Então, se for permitido, eu gostaria que o senhor pedisse a Jesus que me tirasse isso da cabeça, porque ao invés de me ajudar, isso me atrapalha, porque eu fico sofrendo antes da hora. Eu fico sabendo o que a pessoa vai sofrer, eu sofro com ela antes da hora. A pessoa não está nem sofrendo e eu já fico sofrendo por antecipação, em solidariedade. É como se eu soubesse a ficha kármica dos entes queridos e dos amigos. Aí o Emmanuel falou: não, realmente isso é difícil. Eu vou pedir a Jesus uma intercessão a seu favor. E aí veio a resposta positiva de Jesus e o Emmanuel tirou isso da mediunidade do Chico. Ele parou de ver isto. Agora, você acha que ele já desde no momento em que desabrochou a mediunidade, ela se fez plena? Ele já sabia que era Kardec? O que você acha que foi pleno? Olha, se ele me fala, sim, ele pode dizer, ele pode dizer por humildade que não sabia. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele falou o seguinte: porque se ele vai levado a nosso lar, ele já sabia. Claro. Agora, ser levado. Ele me diz que com 5 anos de idade ele guardava na memória todas as partes do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele me conta isso, ele passava a mão assim diante dos olhos e chorava. A impressão que eu e Eliana tivemos na época é que ele estava recordando a cena. Né? Tanto é que a gente chora copiosamente. Eu chorava que não sabia nem por que eu estava chorando. Mas era a emoção que tomou conta do Chico nesse momento. E ele, depois de me falar isso, ele se levanta, vai no quarto ao lado, onde era um quartinho pequeno, tinha vários livros, mensagens. As mensagens que ele tinha acabado de receber, ele guardava nesse quarto. E vai lá, pega outro livro, Kardec Prossegue, e autografa para mim. De novo. Isso aí é por volta do dia... Eu me esqueci a data, mas deve ser por volta do dia 23 de março de 1992. E me entrega, ele me autografa na hora, me entrega o livro a mim e Eliana. Quer dizer, é uma chancela de que ele é Allan Kardec. Claro. Mas você... Depois de contar eu queria ponderar isso. A mediunidade já desabrochou, ele já sabia que era Kardec, mas por humildade ele falava que era Emmanuel, que André Luiz levou ele ao plano espiritual para ver nosso lar. O Chico, eu concordo com o Bacelli. O Bacelli tem uma assertiva que eu concordo plenamente, que é o seguinte: o Chico emprestava espiritualidade dele, elevação dele aos espíritos que se comunicavam por ele. É isso porque mesmo. Ele era maior do que todos eles. Mas junto, hein? Junto. Ele era maior. Tanto é, você veja o seguinte, que na face da Terra bastou um Chico Xavier para fazer a obra, né? Ele estava sozinho. E no mundo espiritual eram mais de 3.000 espíritos. E vamos dizer que o núcleo central ali dos mentores não eram mais do que 12. Né? Porque Emmanuel era responsável pela psicografia. Bezerra de Menezes era responsável pelo receituário mediúnico homeopático. André Luiz era o responsável pela revelação científica. Maria Dolores, responsável pelos poetas.
Castro Alves, também responsável pelos poetas. Neio Lúcio, responsável pela tarefa da infância, da juventude e do culto do evangelho no lar. O que mais? Meimei, responsável pela desobsessão, porque o Chico funda o Grupo Espírita Meimei na década de 50, porque o acúmulo de gente no Centro Espírita Luiz Gonzaga era tão grande que ele não conseguia fazer reunião de desobsessão em paz. Então, eles foram para a periferia de Pedro Leopoldo e fundaram o Grupo Espírita Meimei para somente ter tarefas desobsessivas, né? E temos aí também outros espíritos, como Humberto de Campos, que é o responsável por ser vamos dizer assim, o repórter do além, não é? Que ele assume a tarefa do jornalista do além, aquele que vem trazer as informações que ele colhia no mundo espiritual para trazer à face da Terra. Isabel de Aragão, que é a veneranda de nosso lar, Rainha Santa Isabel de Aragão, de Portugal e Algarves, do século XIII, XIV, aliás, XII, XIII, que antes tinha sido também a Rainha Santa Isabel da Hungria, né? É o mesmo espírito. Ela era responsável pela caridade, olha só. Então, veja você, Ismael, responsável pelo Brasil, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A tarefa da difusão do Espiritismo, por exemplo, é a cargo de Ismael. Então, todos esses espíritos estavam à disposição de quem? De Chico Xavier. Cada um deles tinha uma tarefa definida. Cada um deles tinha uma tarefa própria. E, no entanto, quem executava todas as tarefas? Chico Xavier. É isso. E o engraçado não, que a pessoa não entende, que além da grandeza dele, tudo que está escrito, a palavra por palavra, tem um significado. Você precisa do contexto, não pode mudar. Isso é um crime científico, inclusive. Né? Isto é um crime científico. Não se muda obra autoral, seja ela autoral de pessoas encarnadas, seja ela de espíritos comunicantes. Não se faz isto. Quem é a Federação Espírita Brasileira? Quem é o grupo editorial da Federação para fazer revisões em textos inéditos, textos originais, autorais dos espíritos que escreveram através de Chico Xavier? Eu não reconheço autoridade nenhuma, alguma, nessas pessoas para se arvorarem em censores ou revisores da obra de Chico Xavier. Isso é um escândalo. É isso mesmo. Tem que ser combatido, sim, a boa voz. Porque nós, espíritas, não podemos ser omissos. Existe muita omissão no movimento espírita, porque as pessoas ficam só beijando a mão umas das outras, sem olharem a responsabilidade que temos pela integralidade da ciência espírita, da revelação espírita, que não pode ser alterada, muito menos adulterada, por quem quer que seja. Então, vamos analisar essa mediunidade do Chico. Tiremos o Chico Xavier do Espiritismo. O que sobra? Não tem Espiritismo no Brasil. Não tem Espiritismo. O Espiritismo teria morrido sem grandes repercussões no Brasil. Não é? Na primeira metade do século XX. Imagine agora o erraticidade. Assim como aconteceu na França, quando Kardec encarnou, os espíritas da época não foram fiéis ao trabalho de Kardec, desvirtuaram
né? Meteram a colher de pau deles no assunto, adulterando textos, né? Adulterando a direção da Revista Espírita, adulterando a direção da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e fazendo aquela união inglória dos centros espíritas com os centros teosóficos de Madame Blavatsky, que desvirtuaram o espiritismo, e, por final, a tarefa inglória de Pierre Gaëtan Lemarie, que entrou pelo campo da mistificação, foi acusado pela polícia francesa, foi julgado, condenado e preso por charlatanismo, né, jogando o espiritismo na lata do lixo da história na França. Então, a mesma coisa aconteceria aqui no Brasil se não tivesse Chico Xavier. Você pega esses intelectuais nossos atuais do espiritismo. Então, eles não entenderam. Nós não teríamos mediunidade. Seria evocação. Nós não teríamos noção do que é o mundo espiritual. Erraticidade é um tratado que o André Luiz faz do mundo espiritual. Nós não teríamos a obra de André Luiz, que é um verdadeiro tratado científico sobre a vida espiritual, sobre a mediunidade e sobre a influência dos espíritos em nossa vida. As informações que André Luiz nos traz detalhadamente, muitas delas, isso aí, Dr. Décio Andoli Júnior pode falar com mais propriedade do que eu, falava sobre isso doutora Marlene Nobre, outros estudiosos do movimento médico espírita do Brasil se debruçam sobre essas revelações no campo da medicina. São avanços científicos que são trazidos como antecipações da verdade e que são confirmados ali daí 20, 30, 40, até 60 anos depois. Ora, isso é inquestionável, minha gente. Claro. Infelizmente, a maioria desses intelectuais nem tem notícia disso, ou nem se preocupa em estudar o assunto com profundidade, porque desconsideram a obra de Chico Xavier, não é? E estão perdendo o trem da história. Essa é a verdade, estão perdendo o trem da história. Porque você vê, a lei de causa e efeito, a gente vê, parece uma bobagem, naquele livro Deus Conosco, aquela Soror, Soror da Purificação, até repreendida por Emmanuel. Ela fala do Dom João V, do rei da Espanha, de Portugal, que era o rei Sol, que fez Mafra, que fez era libidinoso, perdulário, reencarna como escravo no Brasil. Exato. Então, como é que nós vamos ter essas informações? Exatamente. Você veja que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é tão importante, e uma historiadora portuguesa, olha só, ela falou comigo, ela é historiadora, doutora em letras, fez pesquisa no Vaticano e é versada em história de Portugal, e chama-se Maria José Cunha. Hoje está residente no estado do Espírito Santo, que ela está fazendo um trabalho de doutorado sobre... como é que chama aquele lá do... gente, agora me foge o nome. Aquele padre poeta que escrevia na areia. É o Anchieta. José de Anchieta, exatamente. Ela está fazendo um trabalho de doutorado sobre José de Anchieta. Mas ela já fez o trabalho de doutorado em Portugal sobre Isabel de Aragão. Nós publicamos, inclusive, o livro dela, né? Isabel, sim, a Rainha Santa. Enfim, e ela falou comigo, olha, este livro ele está relegado no movimento espírita pelos intelectuais do espiritismo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mas ele contém revelações históricas sobre o processo de descobrimento do Brasil e a evolução do Brasil, que somente trabalhos de doutorado e mestrado do século XXI em Portugal confirmam. Olha só. É isso aí. Informações que foram antecipadas desde 1938. Não é? E lá está muito claro
Essa parte é importante, Júnior, você me desculpa te interromper, mas lá está muito claro as ascendências espirituais da nação brasileira. Por exemplo, a chegada dos negros escravos, não é? A chegada dos africanos no Brasil. E lá está claro que essa turma que reencarnou na África, toda ela era proveniente da Europa medieval, não é? Então, aí você vai entender pela chave da reencarnação o processo de resgate coletivo da lei de causa e efeito, ação e reação, a lei de Italião, ou a cada um será dado segundo as próprias obras, em que essas almas, antes de reencarnarem nas costas africanas, que depois seriam colonizadas por Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, não é? Cabo Verde, antes de reencarnarem lá em Portugal, elas estavam nas trevas da Europa, espiando os seus desmandos, porque todos eles tinham sido senhores feudais, tinham participado durante séculos da opressão aos camponeses. Olha aí o sentido, né? Foram opressores dos camponeses na Europa durante séculos, né? E muitas vezes, em nome do Cristo, patrocinaram guerras de conquista contra os muçulmanos, que são as cruzadas, você sabe muito bem disso. Sim. Durante séculos também isso aconteceu, entre o século X e o século XIV. Ou seja, eram senhores feudais impiedosos, opressores dos campesinos, que, arrependidos, foram recebidos na espiritualidade maior por Jesus, antes do descobrimento do Brasil, e foram, então, convocados por Ismael a reencarnar em África para se redimir. Olha só. Então, não existe essa figura do coitadinho, não é? É isso. Não existe essa figura. Por quê? Porque tudo obedece a uma lei sábia e justa, uma lei superior. E essas almas reencarnaram em África, foram, sim, oprimidos, mas resgatando o passado delituoso, né? Foram transformados em escravos, porque eles haviam transformado em escravos campesinos da Europa durante séculos. E foram trazidos para o Brasil para que pudessem, já com a alma retemperada na forja do sofrimento, trazer para a alma do brasileiro o sentido da humildade e da simplicidade que tão bem os pretos velhos e as mães Marias de África nos legaram. Aproveitando que você falou do doutorado, nós fomos estudar esse livro, Brasil, Coração do Mundo, e aí nós vimos o seguinte: quando Humberto de Campos fala que começaram a ocorrer as alforrias espontâneas, isso só é encontrado nos trabalhos de doutorado. Exatamente. Não tem nos historiadores atuais. Exatamente. Então, você vai procurar nos doutorados atuais. Na época que Chico recebeu isso, não havia essa informação. Não havia. A mesma coisa aconteceu com os outros romances de Emmanuel, por exemplo. O Marco Paulo de Denútil de Espírito, que é um pesquisador, estudioso da obra há 2000 anos, não é? Além do Apocalipse de João, mas não vamos entrar nesse assunto hoje, mas só sobre a obra há 2000 anos, junto com também o Kaique Assunção do Rio de Janeiro, fizeram uma pesquisa ampla sobre a obra A Caminho da Luz, há 2000 anos, de Emmanuel. Só o Marco Paulo encontrou nos trabalhos de mestrado e doutorado publicados na Europa, no Japão, na Rússia e na América do Norte, depois do ano 2004.
Você vê? 208 pontos confirmatórios da psicografia relatada por Emmanuel do primeiro século da vida cristã. Então, vejam vocês, isso é comprovação científica, minha gente. Claro, claro. É ciência. Na época, 1937, os historiadores ridicularizaram o Chico Xavier. É isso. E o que o Chico fez? Ficou calado, entrou no ouvido, saiu no outro, porque ele sabia que era verdade. É isso. E a verdade não tarda, ela vem sempre. Ô, Geraldinho, aproveitando... No século XXI está aí. Tá a aí. própria pesquisa científica historiográfica comprovando as informações de Emmanuel. A mesma coisa... Pode falar. Pode falar. Aconteceu com o livro Renúncia, que o pesquisador que hoje reside em São Paulo, Gilmar Trivelato, fez, inclusive viajando para a França, para a Escócia, para a Connecticut, nos Estados Unidos, e comprovando as revelações de Emmanuel daquela época, do livro Renúncia, que na época, em 1947, não existiam na ciência humana. Ou seja, como que o Chico Xavier iria receber essas informações todas que não existiam na face da Terra? Pois é. Não é? É a mediunidade gloriosa, é isso aí. A revelação divina que vem como que levantar o véu à verdade dos fatos para que a gente pudesse comprovar a autenticidade da fonte límpida e cristalina de sua mediunidade. Porque você vê, se os intelectuais não sabiam e não sabem que o Chico Xavier é Kardec, é João, é um espírito gigantesco, as trevas sabiam. Sem dúvida, por isso perseguiram desde sempre. Perseguiram ele, desde criança. Não deram paz a Allan Kardec. Não é? O Chico nos contava isso. Allan Kardec sofreu muito o ataque das sombras, das trevas, que queriam ridicularizá-lo, através dos padres católicos, através da Igreja Romana, através do movimento positivista, não é? Através do movimento materialista histórico, que tentou desacreditá-lo de todas as formas. E depois o Chico nos contava, quando ele começou a sua vida mediúnica, esse mesmo grupo espiritual de perseguidores do espiritismo, de perseguidores de Allan Kardec, apresentou-se para ele, no plano espiritual. Ah, é? Apresentar, desde quando ele era jovenzinho. Eles sofriam todo tipo de ataque, desde espíritos que se materializavam em licantropia, perseguindo, não é? Até mesmo bofetões ele levou no olho, por exemplo. Ele fica cego, quase cego de um olho, devido a um soco de um desses espíritos. A tentativa de quebrar-lhe os braços, ainda na infância, usando como médium das sombras a sua madrinha, não é? Com quem ele viveu durante 3 anos, depois que sua mãe desencarnou, e o pai deu os filhos para outras pessoas amigas cuidarem, e ele foi cair justo na casa dessa madrinha louca, e a própria mãe do Chico vai falar com ele: meu filho, não retruca o que ela te diz, porque ela pode, num acesso de fúria, te quebrar o braço, e este braço vai te fazer falta no futuro. Então, seja obediente, seja humilde, faça o que ela manda. Olha só o cuidado da espiritualidade para que ele não pudesse ser, vamos dizer assim, impossibilitado de servir no futuro, né? E assim ele vence todo tipo de obstáculo na família, no trabalho. Num determinado momento, e isso a gente só vai saber, Júnior, em 1997, veja bem, o Chico já tinha 87 anos, ele nunca tinha revelado isso a ninguém, mas ele recebe a visita de uma caravana da
da Instituição Espírita do Rio de Janeiro, Marieta Gaio, né? Uma caravana de 49 pessoas em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece. Ele se emociona tanto, e aí ele resolve, pede a palavra, e Chico não tinha isso de pedir palavra. O negócio do Chico era trabalhar, era psicografar. Não, nesse dia ele pede a palavra, pede licença, que ele iria fazer um pronunciamento. Pede o microfone e pede os amigos que gravem o que ele ia dizer. Isso em 1997. Ele tinha 87 anos de idade. E aí ele revela que na sua primeira juventude ele passou fome. Olha só, nenhum de nós sabíamos disso. Nem os espíritas de Pedro Leopoldo sabiam disso, que poderiam ter ajudado, não é? Mas ele passou fome, calado. Ele era o único arrimo de família de 17 integrantes, incluindo o pai doente, as irmãs casadas e os irmãos casados, todos desempregados, com seus sobrinhos, e ele era o único que tinha ocupação, e ele precisava trabalhar 3 empregos, 3 turnos por dia, para dar de comer à sua própria família. Isso durou anos, não é? E à noite ele ia para o centro psicografar calado, sem pedir ajuda aos espíritas que poderiam ter ajudado ele, como, por exemplo, os meus familiares, que eram funcionários da Companhia Industrial de Tecidos de Pedro Leopoldo, como, por exemplo, o Dr. Rômulo Joviano, que era família Joviano, que dirigia a maior instituição pública da cidade, que era a Fazenda Modelo. Ele não pediu ajuda. Ficou humildemente aguardando o tempo, até que ele aceitou a ajuda do Dr. Jorge Gaio, de dar a ele um vencimento por mês de cestas básicas, com o qual ele sobreviveu durante alguns anos, recebendo uma cesta básica como assistido da Fundação Marieta Gaio do Rio de Janeiro. Olha a humildade desse homem, não é? Só que essa história nenhum biógrafo tinha registrado antes. Ele só vai de público contar isso com a presença de 49 integrantes da Fundação Marieta Gaio em 1997, no Grupo Espírita da Prece, inclusive o neto do senhor Jorge Gaio, que estava presente, todos emocionados até as lágrimas, e nós fizemos publicar esse áudio num dos nossos podcasts, o próprio Chico contando toda essa história, que é o Chico Xavier e a Fundação Marieta Gaio do Rio. Eles não vão entender esse lado gigantesco desse homem. Renunciou. Né? A renúncia completa, não é? Renunciou, como diz a dona Marlene Nobre, segundo o The Times e o Isto É, $650 mil anuais de direitos autorais. Passou fome. Quem que pode fazer isso? Quem que pode? Ele me contou um caso muito engraçado com o pai dele, que o pai dele não entendia isso. O pai dele era uma pessoa ignorante, não é? No sentido cultural. Sim. Ele fazia venda de loteria. E o Chico criança, ele colocava o Chico para cantar, para ele vender loteria, né? O Chico disse que tinha uma vergonha de cantar em público, mas o pai mandava, ele ia, não é? O pai tocava violão, o irmão também tocava violão, o Chico cantava e ele ficava vendendo loteria. Depois ele adoeceu, e adoecendo perdeu a sua renda. Aí aconteceu isso tudo que eu já contei, dos irmãos e irmãs do Chico ficarem desempregados, com filhos, todo mundo morando na mesma casa, 17 integrantes da família. E ele teve que se desdobrar em 3 empregos. E aí o pai dele vira para ele e fala assim, Chico, ele tinha acabado de lançar há 2000 anos, Diamante, né? Então, e há 2000 anos virou um best-seller, na hora, né? Começou a vender feito água, e o Chico ficou famoso, já tinha publicado
o Parnaso de Além Túmulo, que foi a sua primeira fama, não é? Mas a segunda fama, a gente vai dizer que foi o Há 2000 Anos. E era procurado por gente do Rio de Janeiro, da Academia Brasileira de Letras, né? Os livros de Humberto de Campos também estavam chamando atenção, e ele vendendo, quer dizer, a Federação Espírita Brasileira vendendo feito água, né, os livros que ele psicografava. O pai vira-se para ele e fala assim: ô Chico, você precisa combinar com essa Federação Espírita Brasileira para eles te darem um vencimento mensal, substancioso. Explica para eles que nós estamos passando fome. Nós somos 17 pessoas, 17 bocas para comer, e esse pessoal insensível não vê isso aqui dentro de casa, a fome que estamos passando. Você tem que se desdobrar 3 empregos para pôr comida em casa. Isso não é justo. Você é um homem famoso, agora virou escritor de renome, até gente da Academia Brasileira de Letras vem atrás de você. Então você combina com eles para a gente ter um vencimento vultoso todo mês. Aí ele falou assim: papai, isso eu não posso fazer. Mas como não, Chico? Não é você que publica tudo isso? Não é através de você que esses livros surgiram? Isso é muito justo. Aí ele falou com o pai dele assim: olha, papai, não é justo porque não sou eu quem escrevo. Isso pertence ao espírito de Emmanuel. E o espírito de Emmanuel está no mundo espiritual. E lá não tem, o nosso dinheiro não tem serventia lá. Se tivesse, eu até concordaria com o senhor, mas não tem. Pois então, o pai dele falou com ele assim: esse espírito de Emmanuel, nesse livro Há 2000 Anos, eu já ouvi você contando que ele não é o senador Romano Públio Lentulus. Eu já ouvi você contando essa história diversas vezes. Não é ele mesmo? Aí o Chico falou com ele: é ele mesmo, papai. Mas esse senador não é um senador da época de Jesus? É isso mesmo, papai. Ele viveu na época de Jesus. Então, meu filho, ele está desatualizado. A caristia, da época de Jesus para cá, a inflação dos preços disparou. Ele não está sabendo como é que é a vida aqui na Terra. Ele não tem culpa da sua ignorância. Você tem que explicar para ele. Mas você vê a tentação, como que é? Ele não queria desagradar o pai, mas a tentação, quando o Frederico Figner manda um dinheiro para ele, substancioso, e ele leva para a federação, devolve, para fazer o parque gráfico. Isso não foi dinheiro mandado, foi herança. Né? Herança. Ele podia ter aceitado se fosse outra pessoa. Ele era muito rico, dono da Casa Edson, no Rio de Janeiro. Pois é. E ele destina parte da herança ao Chico, o Chico devolve. A família não quer receber de volta, o Chico, então, destina à Federação Espírita Brasileira com a obrigação dela construir o Parque Gráfico, olha só. Então, o Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira foi construído graças à generosidade de Chico Xavier. Geraldinho, quantos políticos, artistas, pessoas de renome foram até o Chico? Todos, quase todos. E aí você vê, e o homem não se envaideceu, o homem não se sentiu maior. Essa humildade é de apóstolo. Será que eles não entendem? E outra coisa, ele tratava, e eu sou testemunha disso, eu estava lá numa das vezes que o presidente Collor foi, como presidente, visitá-lo. O presidente Collor foi 3 vezes a Uberaba. Numa das vezes eu estava lá, eu tenho as fotografias. O mesmo tratamento respeitoso, amoroso, humilde que o Chico prestava à alta sociedade, aos presidentes, deputados, senadores, artistas, cantores. Inúmeras vezes nós encontramos com cantores da música popular brasileira lá, né? O mesmo tratamento ele dava ao faxineiro, ao lixeiro,
a lavadeira, a pessoa dos serviços gerais. A mesma coisa, sem distinção. Quando que ele criou uma dependência emocional para com ele, para com Emmanuel? Nunca. Era um homem que ajudava e... Independente. E essa parte do auxílio não era nem coordenada por Emmanuel. Essa parte do auxílio, segundo ele próprio contava, e quem quiser conferir isto, basta ler o livro Mensagens de Inês de Castro, recebido pelo Chico, e publicado pelo Grupo Espírita Emmanuel GEM, de São Bernardo do Campo, São Paulo, que mostra que a guia espiritual dele para a caridade é Isabel de Aragão. Então você vê, ele foi injuriado, ele foi tentado, ele foi colocado em situações extremas e se manteve incólume, se manteve sereno. Aí eu te pergunto, será que eles não veem o comportamento de um homem que é diferente do habitual? Talvez porque esse povo fica muito nos textos e esquece do relacionamento, né? Esquece que o Espiritismo veio, conforme Chico Xavier nos falava, como sendo Jesus de novo para o coração do povo. Não é? Né? Então, são os intelectoides que vão criando teorias, cada vez mais materialistas. Infelizmente, eu tenho visto até esses intelectuais defendendo até o aborto. Veja que absurdo. Pois é. Não é? Indo contra os postulados da doutrina dos espíritos, que é sempre será a favor da vida. Sim. Não é? Então, não podemos nos misturar a essa gente. O Adelino... Respeitamos quem quer que seja na opinião deles, mas essa opinião não é a nossa. Não é espírita. E o espiritismo não é isso. O espiritismo, segundo Chico Xavier, é Jesus de novo para o coração do povo. O Adelino fala... Quando o Chico Xavier me disse isso, ele completou. E tudo que esteja fora disso é conversa fiada. É isso. O Adelino vai falar, quando falam que ele é uma das médias, eles falam, elas não suportariam a prensa que eu suporto. O Adelino falou com ele, assim, Chico, estão falando aí que você é a reencarnação da Jafé, da senhorita Jafé, médium de Kardec. Ele deu uma risada assim para trás, falou assim, o quê? O que é, Adelino? A Jafé? Aquela menina? Aquela moça? Ah, coitada! Ela não aguentaria o que nós temos, o tranco que nós temos aguentado. Agora, os espíritos, quando se materializavam, eles respeitavam o Chico, ajoelhavam-se e beijavam os pés dele. Muitos casos nós temos de testemunhas a esse respeito, né? Não Inclusive, o mais emocionante desses que testemunharam isso, é o relato do Oswaldo de Godoy Bueno, que é um dos dirigentes do Grupo Espírita Ideal, da Editora Ideal, Instituto de Difusão Espírita André Luiz de São Paulo. Eles são editores de Chico Xavier, não é? Junto lá com a família de Godoy, junto com o Rubens Germinhazzi. E havia uma médium de materialização na cidade de Santos, ali na proximidade do Guarujá, que era muito conhecida da família também, dos Galves, Dona Nena Galves, o seu Chico Galves, Francisco Galves, que é do Centro Espírita União de São Paulo, também editores de Chico Xavier. E, de vez em quando, a Dona Nena tinha apartamento no Guarujá, de vez em quando, como o Chico se hospedava com ela na cidade de São Paulo, lá no bairro do Pacaembu, às vezes ela levava o Chico para descansar 1, 2 dias também no Guarujá. Ou ali nas proximidades de Santos. E como existia essa médium de materialização,
Então, o Chico propôs a ela, vamos passar na casa da dona fulana, eu não me recordo o nome dela. Quem sabe nós fazemos alguma reunião. E nessa ocasião estava presente, junto com o casal Galves e o Chico, o casal que é o Orlando de Godoy Bueno, do Ideal. E chegando, ele relata isso no livro biográfico que ele escreveu do Chico, né? E ele me contou isso pessoalmente também. E chegando lá, a médium recebe, aí nesse caso não foi o Chico médium, foi essa médium lá da Baixada Santista. E o espírito de André Luiz se manifesta luminosamente, não é? E ele vai na direção do Chico, o Chico sentadinho, ele se ajoelha diante do Chico e beija os pés de Chico Xavier. Vejam bem. É isso. Eles sabiam com quem estavam lidando, isso. O Banerjee não falou, quando veio a São Paulo, conversando com o doutor Hernani, esse é um homem santo, nas lágrimas. Eles conversavam, né? Nós temos o áudio também dessa conversa, não todo ele, porque parte se perdeu. Mas quem pode confirmar isso, que está encarnada até hoje, é a esposa do Dr. Hernani, nossa amiga querida. A Júlia. E que, não é Júlia, não. A japonesa lá, né? Eu sei. E ela nos mandou, inclusive, esse áudio que nós utilizamos na nossa palestra, no Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que foi realizado em Goiânia, em Jundiaí, em 2018, se não me engano. Ou 2019, por aí. Não, 2018. E então, nesse áudio, é muito interessante, porque o Chico fica animado, né, Dr. Barnard, isso foi em 1971, se não me engano. O Dr. Barnard estava vindo ao Brasil pela segunda vez, a primeira vez foi em 1970, a convite de Dr. Hernani Guimarães Andrade, né, que presidia o Instituto de Psicobiofísicas do Brasil, e que publicava vários trabalhos científicos ligando a doutrina espírita à ciência. E nessa primeira visita ele fica sabendo da existência de um tal Chico Xavier, mas ele não tinha tempo para ficar e ir a Uberaba, e ficou de voltar ao Brasil. Volta no ano 71 e se encontram na cidade de São Paulo. O casal Galves estava presente, várias pessoas presentes, e Dr. Barnard começa a conversa com o Chico, naturalmente em inglês, o Chico respondia alguma coisa em inglês, outras em português, e havia tradutores. Em determinado momento, o Chico fica animado e começa a descrever para o Dr. Barnard como era a cidade de Jaipur, na Índia, que era a cidade natal dele. E ele fala assim, mas o senhor está descrevendo tão bem, essa é minha cidade natal, eu nasci lá. O senhor já esteve na Índia? Aí o Chico responde, em corpo físico, não. Mas em corpo espiritual, sim. Aí como foi isso? O espírito de Emmanuel, em 1930, se não me engano, em 35, me levou. Nós passamos pela cidade de Jaipur, pela cidade de Nova Delhi, pela cidade de Calcutá, outras cidades indianas. Mas o nosso destino foi uma cidade situada na beira do Himalaia, no alto do Himalaia, desculpa, na beira de um lago, no alto dos Himalaias. E o Dr. Barnard ficou muito surpreso com isso, mas qual que era o sentido da reunião? Eu falei, na reunião, era uma reunião de Mahatmas. É isso aí. E nessa reunião, eu recebi uma bênção, olha só,
Chico Xavier, em 1935, recebe diretamente uma bênção, se não me engano, era um grupo de 40 Mahatmas. 40, sim. Né? Então, minha memória não está falhando, graças a Deus. 40 Mahatmas fizeram uma bênção especial para o Chico. Gente, olha que coisa extraordinária. E ele, na simplicidade, estava contando isso. O Dr. Barnard, segundo o relato do Dr. Hernani, assusta, não é? Fica emocionado, até quase às lágrimas. Espera o Chico acabar de contar, porque aí o Chico vai contar que eles, depois que ele recebeu a bênção, que eles fazem uma previsão que o Tibete seria invadido pela China e que o povo do Tibete iria sofrer muito a opressão dos chineses. Olha só, isso não tinha acontecido ainda. Não é? E tudo isso o Chico fica sabendo antes de acontecer. E aí, então, o Dr. Barnard se ajoelha diante do Chico, pede licença para lhe beijar as mãos, e o Chico fica assim... quem estava lá, minha tia-avó estava presente, Nair Machado Pascoal, ela me relatava isso. Que o Chico ficou assim... acabrunhado com essa reação do Dr. Barnard, né? Que ele não esperava, né? Ele estava contando o caso na simplicidade dele, mas sem se aperceber que ele estava revelando uma verdade muito mais profunda. E aí ele fala, mas o que é isso? Não, o senhor se levante, ele não permite que o Dr. Barnard se ajoelhe e beije-lhe as mãos. Ele então levanta o Dr. Barnard, e o Dr. Barnard fala assim, não, eu me ajoelho sim diante do Senhor, porque o Senhor há de ser uma alma muito elevada, muito boa, muito esclarecida, porque eu sou indiano, eu conheço as tradições do meu povo. Só vai a uma reunião de Mahatmas quem Mahatma é. É isso, né? Se o pessoal tem dúvida do tamanho do homem, agora... O Dr. Barnard, que hoje está no mundo espiritual, não teve. Não tive. Agora, o povo brasileiro, com admiração, com o mineiro do século, o brasileiro do século, então, ele teve uma receptividade que os intelectuais não podem ter. Como nos fala André Luiz, o André Luiz fala que nós deveremos olhar a vida 80% com o coração e 20% com o cérebro. Exato. As pessoas perceberam a alma que estava perto deles. Mas é aquela crítica que nós vamos encontrar na obra do Chico, tanto Humberto de Campos quanto Hilário Silva falam dos espíritas de gabinete. É isso. Procurem aí as mensagens sobre espíritas de gabinete. A gente deve fugir deles. Eles só são teóricos. Então, aproveitando isso, porque eles usam o manancial com todo o respeito do Arnaldo Rocha, qual foi a vinculação do Arnaldo com você e com ele, para que ele dissesse tantas coisas? Pois é, o Arnaldo, infelizmente, foi uma pessoa que nós gostamos muito. Eu convivi com o Arnaldo mais de 35 anos da minha vida. Então eu posso falar, não é? Era uma pessoa querida de muitos de nós aqui de Belo Horizonte, mas, segundo o próprio depoimento do Chico Xavier e o próprio depoimento do Martins Peralva, a ligação do Arnaldo com o Chico foi rompida pelo Chico em 1958, não é? E isso, infelizmente, o movimento espírita desconhece, e, de certa forma, eu até me sinto responsável por isso, porque quando eu estava fazendo a biografia do Chico Xavier pela União Espírita Mineira, que tem o título Chico Xavier, Mandato de Amor, nós colhemos o testemunho de Arnaldo Rocha, com quem nós convivíamos, porque nós frequentamos a reunião mediúnica dele por mais de 30 anos, na União Espírita Mineira. E o Chico sempre mandava a instrução para a dona Neném Aluoto, que presidia a União Espírita Mineira, e para o Martins Peralva, que era diretor-secretário da União Espírita Mineira,
que jamais permitissem que o Arnaldo Rocha saísse da direção da reunião mediúnica da União Espírita Mineira, porque a tarefa dele era circunscrita a esta reunião. Ele tinha compromisso com a desobsessão, desde o Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, que ele tinha sido esposo de Meimei, né? Sim. Até a mudança dele para Belo Horizonte, quando ele se integrou na União Espírita Mineira, e que ele deveria ser restrito a isso, e jamais dar a ele voz no movimento espírita. Essa era a instrução que o Chico Xavier passava para mim, que eu levava a Dona Neném e o seu Martins Peralva. E aconteceu, infelizmente, que Dona Neném teve um AVC, teve que se afastar da direção da União em 1995. Algum tempo depois, o Martins Peralva, que seria o sucessor natural dela, caiu de uma escada muito íngreme no prédio de sua residência e, batendo a cabeça, ficou com sequelas. Então, houve um movimento assim de confusão na União Espírita Mineira. O Pedro Valente sucedeu, que era diretor tesoureiro, sucedeu a Dona Neném, mas, infelizmente, não teve o pulso firme que Dona Neném tinha, que Peralva tinha, e permitiu que Honório de Abreu tomasse à frente de muitas das tarefas da União, e o Honório trouxe para a frente das tarefas da União o Arnaldo Rocha, e aí começaram a surgir essas informações desencontradas de pretensas revelações de Chico Xavier através de Arnaldo Rocha, que, inclusive, na época, eu frequentava a reunião de desobsessão do Arnaldo, o Arnaldo me pediu que censurasse, olha só, que é, infelizmente, esse livro publicado pelo Carlos Alberto. O Diálogos lá, né? Lembranças. Chico Xavier, Diálogos e Recordações, que deveria, com todo respeito, chamar-se Chico Xavier, Monólogos e Divagações, porque de verdade não tem nada ali que preste. O próprio Arnaldo não queria que se publicasse o livro, né? Depois ele foi envolvido por essa turma ligada ao médium Wagner da Paixão, a Haroldo Dutra, a Honório, e acabou publicando essa infelicidade, não é? Uma infelicidade. É uma infelicidade. Ele negava peremptoriamente essas informações. Ele negava que era Flávia, há 2000 anos. Quem quiser ver isso, veja o livro publicado em 1981, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, não é? Uma das razões pelas quais ele rompeu com Arnaldo Rocha em 1958 foi justamente essa atribuição a ele dessas personagens femininas do passado, sim, com as quais ele não concordava, não é? E durante muitos anos, quase 14 anos, o Arnaldo me pedia para levá-lo a Uberaba. E o Chico não aceitava recebê-lo, por causa dessas informações que ele espalhava, não é? O Chico era uma pessoa muito, muito positiva, muito... Quando ele tomava uma decisão, nada voltava atrás, o fazia voltar atrás, né? E durante muitos anos eu fiquei ali pedindo, a pedido do Arnaldo, o encontro dos dois, e o Chico só aceitou esse encontro depois de 14 anos. E, de fato, eles se encontraram só uma vez, em 1995, em Uberaba. E, mesmo assim, ele pediu que o Arnaldo fosse sozinho, e o encontro dos dois foi a portas fechadas, ninguém de Uberaba participou, e ninguém também da esfera de Arnaldo Rocha participou, mas nunca mais eles falaram sobre o assunto. Então, não era uma relação amistosa depois de 1958, como se pretende falsamente atribuir no movimento espírita organizado das federações brasileiras estaduais de espiritismo,
a relação de Arnaldo Rocha e Chico Xavier. Infelizmente, o próprio Martins Peralva, em 1958, ele nos revelou isso a todos os diretores da União Espírita Mineira da época, que o Chico, quando rompeu definitivamente com Arnaldo Rocha, o fez pedindo a presença e a testemunha de Martins Peralva. E Peralva, que residia em Belo Horizonte, foi a Pedro Leopoldo, na casa de Chico Xavier, testemunhar o rompimento da amizade dos dois, que inclusive Arnaldo morava com o Chico, em que o Chico, de forma muito clara, pediu a ele que fosse embora e disse a ele: vá embora com suas sombras, que eu fico com os meus espíritos. E assim foi colocada um ponto nessa intimidade que, infelizmente, não foi como se pretende colocar no movimento espírita uma amizade de almas, irmãs e essas coisas. Nada a ver. Geraldinho, para finalizar, para desmistificar uma coisa, você viu alguma vez o Chico deprimido? Eu deprimido jamais. Não é? Jamais. Nunca o vi deprimido. Eu o vi triste, obviamente. Sim. Chorando, sim, algumas vezes, principalmente pelas questões de saúde da família dele e da família do Vivaldo da Cunha Borges, com quem ele morava em Pedro Leopoldo, né? Que o Vivaldo tinha um problema mental de esquizofrenia e era tratado por médicos. Doutor Inácio Ferreira, inclusive, era um médico do Vivaldo, e que, quando deixava de tomar o comprimido Aldol, às vezes entrava em crise. Eram poucas vezes, pouquíssimas vezes ele entrou em crise. E o Chico se abalava muito com isso, porque não gostava, naturalmente, de vê-lo sofrendo, né? Sim. Mas nós agradecer, Geraldinho, porque nós quisemos mostrar esse homem que foi um apóstolo, esse homem que é desconsiderado, esse homem que é desvalorizado, eles não têm a dimensão desse homem. Mas você não incomoda com isso, não? Não, eu não incomodo com isso, mas nós temos que valorizá-lo. A verdade é a verdade, né? É isso. Ela se estabelece. Esses que não o reconhecem, esses que o atacam, que o caluniam, que fazem pouco caso de Chico, muitos deles médiuns de salto alto por aí, vão no mundo espiritual beijar-lhe os pés. E talvez, eu diria, quiçá, tenham a chance de beijar-lhe os pés. É isso. Geraldinho, obrigado, viu? Um beijo, foi um prazer, mais uma vez. Gostamos muito, estamos com saudade. Obrigado, Júnior. Um abraço, querido, ao nosso pessoal aqui de Araçatuba. Parece aqui, Elinho. Toda a região, com muita beijo. saúde. Olha o Elinho aqui querendo. Elinho. Grande beijo, viu? Grande beijo.